Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a pegar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino, a glória pra sempre. E teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia! Meus irmãos, coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Quero chamar aqui nosso amigo, presbítero Ricardo, esse grande homem de Deus que toda vez que recebe convite está aqui. O presbítero Ricardo é quase da casa, né, irmão? Pregou aqui umas 7, 8 vezes já, mas graças a Deus, né? Volta é porque tem palavra, porque tem compromisso com Deus, isso é importante, tá, irmãos? E hoje é terceira é isso? Terceiro dia da campanha? Terceiro, né? Terceiro dia da campanha. Nós vamos ver a palavra através da vida do presbítero Ricardo. Eu gostaria que você estendesse a sua mão para cá, para abençoar esse grande homem de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de misericórdia, Deus de amor e Deus de graça. Senhor, aqui está o teu filho, Pai amado, Deus querido, que vai estar com a incumbência de trazer a tua palavra nessa noite. Usa ele conforme o teu querer e a tua vontade, meu Pai. Palestra conosco através da tua palavra, Senhor. For para exortar, exorta, edificar, edifica, consolar, consola, mas que seja ministrada a tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Uma alegria poder estar voltando aqui novamente para estar fazendo aquilo que o Senhor, né, tem colocado no coração dos irmãos através desta campanha, que com certeza já tem abençoado a vida de muitos aqui neste lugar. Só de você ter chegado aqui, você já está sendo alcançado pelas ricas bênçãos do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alex, mais uma vez, que nos cedeu essa oportunidade. Ao evangelista Paulo, né? Júnior, prazer novamente rever o irmão, a missionária Kátia, que está lá atrás, que sempre nos convida também, que é todos os irmãos, que Deus possa estar abençoando poderosamente, amém, querido? Quantos já receberam o toque de Deus aqui neste lugar? Aleluia. Vamos então, querido, estar abrindo a palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo de número 26, graças a Deus. Aleluia. Livro de Salmos, capítulo de número 126. Quem encontrou, diga amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres.
faz-nos voltar outra vez ao Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso, querido. Graças a Deus. Irmãos, a Bíblia não vai nos dizer, no livro de Salmos, o maior livro de toda a Bíblia, e no capítulo de número 126, aonde é um dos livros, ou todos os livros de Salmos, todos nós sabemos, que são livros de cânticos, são livros feitos que Israel adorava a Deus nas suas peregrinações, todos os anos em que eles iam para Jerusalém para fazer as festas anuais que costumeiramente eles faziam. Os salmos de 120 ao 134, totalizando cerca de 15 capítulos, são os salmos chamados salmos de romagem, ou os salmos de degraus, que eram os salmos em que Israel tinha por costume sempre usarem para adorar a Deus pelos grandes feitos que o Senhor tinha feito pela vida deles. No capítulo de número 126, a Bíblia não vai dizer quem é o autor. Todos nós, alguns já imaginaram que todo o livro dos Salmos foi escrito por Davi. Só que nós sabemos que, na grande maioria, os livros de Salmos realmente foram escritos por Davi, mas também tem livros que foram escritos como por Moisés, no capítulo de número 90, também o livro também do capítulo 70 até 80, escrito também por Asaf, e outros autores ao qual escreveram os livros de Salmos. Mas o capítulo de número 126, a Bíblia não nos deixa entender quem foi o autor, mas nós começamos pela leitura ou pelo cântico, entender que alguém que cantou este hino, ou uma pessoa individual, ou um grupo cantor, foi alguém que estava sendo liberto do cativeiro que Sião estava saindo. Para nós entrarmos nesse capítulo, vamos antes fazer uma retrospectiva, aqui o porquê que eles cantaram este louvor pelo número 126 do livro de Salmos. A Bíblia vai nos dizer que assim que o rei Salomão ele morre e o seu filho por nome Roboão se assenta no trono de Israel, aqui ainda Israel era as 12 tribos que Deus havia instituído da linhagem dos filhos de Jacó. A Bíblia vai dizer que assim que Roboão ele se assenta no trono de Israel, ele começa agora a oprimir os filhos de Deus, trazendo sobre eles grande pressão política, grandes impostos, ao ponto de as 10 tribos se revoltarem contra o rei Roboão, e eles decidem agora partir o reino no meio, aonde as 10 tribos de Israel são divididas e parte agora para a região de Samaria, aonde eles vão instituir o reino conhecido como Reino do Norte. No reino de Israel, o reino ainda que o rei Roboão da linhagem de Davi continuava reinando, ficou apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, lá no reino do norte, aonde as 10 tribos estavam sendo instituídas, levanta-se um novo rei, este novo rei por nome Jeroboão, e é interessante que quando este homem se assenta no trono, ele não é da linhagem de Davi, não tinha nada a ver com o rei Davi, era um homem que o próprio Deus havia estabelecido por causa do pecado de Roboão. Então a Bíblia vai dizer que Deus permite que este homem se assente sobre o novo trono, sobre uma nova dinastia que estava se instituindo lá no reino do norte. E Deus chega para este homem e diz para ele: olha, se você andar na minha presença, como Davi andou, eu farei o teu reino prosperar e
todos os inimigos que se levantarem contra você, eu entregarei eles nas tuas mãos, e eles não conseguirão prosperar sobre a sua vida, porque eu, o Senhor, irei abater todos aqueles que se levantarem contra você. Só que a Bíblia vai dizer que este rei começa inicialmente servindo ao Senhor, só que ele percebe que todos os anos as 10 tribos de Israel tinha que ir para Jerusalém, se reunir com as 2 tribos que estavam lá, porque ainda o templo estava lá, ainda a arca estava lá. Então eles tinham que sair de Samaria, partir para o reino de Judá e ali adorarem a Deus. E Jeroboão cria uma preocupação em seu coração em dizer o seguinte: vai que lá no reino de Judá eles conseguem fazer com que o povo volte a se unir e me expulsem ou até me matem e me tirem do meu trono. Então o que é que Jeroboão ele faz? Ele agora pega tudo aquilo que Deus havia dito para ele para não fazer e cria dentro de Samaria a prática da idolatria. Ele coloca e traz de volta aquilo que foi quase a ruína do povo de Israel lá no Egito, quando Deus tirou os filhos de Israel do deserto. O povo, ele cria um deus de bezerro de ouro, e agora Jeroboão cria a mesma prática dentro de Samaria. E nós sabemos que Deus, se tem uma coisa que ele desagrada, é nós queremos pegar o que é adoração para ele e adorar outro. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não divide o seu espaço com outro. Então a Bíblia vai dizer que Jeroboão, ele agora começa a instituir dentro de Samaria a prática da idolatria. Ele coloca os deuses pagãos ali naquele lugar, ao ponto de Deus levantar profetas como Elias para anunciar para ele que se esses reis que vieram de Samaria não se arrependessem, Deus os entregaria na mão dos seus inimigos. Todos os reis que vieram do reino do norte, partindo de Jeroboão, nenhum andou com Deus, nenhum foi sincero diante de Deus, nenhum foi temente a Deus. Todos fizeram o que era mal. Nós temos um rei, e esse também foi de Samaria, por nome Acabe. Acabe, além de ser perverso, desviado, ele ainda traz para dentro de Samaria ainda uma mulher, e ele casa-se com ela por nome Jezabel, uma mulher que institui culto a Baal e a Zera. E aí piora a situação ainda de Samaria, e Deus permite que Samaria caia na mão dos assírios. Quando Samaria cai na mão dos assírios, lá no reino de Judá, Deus anuncia através do profeta Jeremias, dizendo para o povo: olha, se vocês começarem a andar pelos mesmos caminhos que andou os reis de Samaria, Deus vai fazer a mesma coisa com vocês. Deus vai entregar vocês na mão dos inimigos, para que vocês entendam que é somente a Deus que vocês devem servir. E a Bíblia vai dizer, querido, que o profeta Jeremias anuncia para que o povo se arrependa. Alguns reis de Israel, do reino de Judá, andaram com Deus, temeram a Deus, mas outros fizeram o mesmo pecado que estava sendo cometido lá em Samaria, que foi por causa disso que Samaria caiu. E eu fico imaginando aqui, querido, algo. Olhe para cá. O reino de Judá estava achando que pelo fato da arca estar no meio deles, que eles estavam habitando aonde estava o templo de Deus, eles achavam que Deus aceitaria tudo que eles ofereceriam de qualquer maneira para Deus. Eles achavam que pelo fato deles terem o templo e a arca, eles acharam assim: lá no reino de Samaria é diferente. Lá no reino de Samaria eles não têm arca. Lá no reino de Samaria eles não têm templo. Então por isso que eles caíram. Aqui não, aqui é diferente. Só que Deus começa a dizer: Jeremias, diga para esse povo que mesmo que eu esteja no meio deles, mesmo que a minha presença esteja no meio deles, isso não significa que eu estou andando com eles. Tem muita gente que acha que porque a presença de Deus está na casa, é porque Deus está com ele. E não é assim. Então Deus agora
De tanto avisar através do profeta Jeremias, o povo não escuta. Então Deus levanta-se os babilônicos lá das regiões da Mesopotâmia e traz eles para invadir Israel. Eles estavam tão soberbos, eles estavam tão cheios de si, que eles esqueceram que Deus já não estava pelejando por eles. Tem gente que só vai dar conta que a presença de Deus não está mais com ele quando a casa cair. Tem gente que só vai parar para perceber que o negócio desandou quando já for tarde demais. Não é porque nós pregamos, não é porque nós cantamos que nós devemos viver uma vida à la vontade da maneira que nós bem achamos. Para viver as promessas de Deus, tem que viver conforme Ele quer. E Israel não se arrepende dos seus pecados. As suas ofertas eram ofertas que muitas das vezes os sacerdotes roubavam aquilo que era de Deus. Roubava o ouro, roubava a prata, roubava os animais que iam ser sacrificados, achando que uma hora não ia dar ruim. Achando que Deus estava fazendo vista grossa. Aí Deus resolve levantar o inimigo por nome da Babilônia para se levantar contra eles com o rei Nabucodonosor. Israel lá dentro dos muros cercados, dizendo: aqui eles não entram, aqui eles não invadem, aqui nós estamos protegidos. Só que eles não sabiam que Deus havia deixado eles de mão e havia fortalecido o inimigo contra eles. Quando nós fugimos da vontade de Deus, não ache que Deus ele é conivente. Ele vai permitir que o vento sopre para que a gente venha olhar que Ele está no negócio. Então, quando a Bíblia vai dizer que Israel não imaginava, os seus inimigos entraram, derrubaram as portas de Israel, entraram com tudo, venceram e saquearam o templo, queimaram o ouro do templo, e levaram o despojo, os povos e escravos agora para dentro da Babilônia. Olha que coisa triste, querido. Israel, os grandes conquistadores, que aonde eles chegavam, ou então nem precisava chegar, quando ouvia falar que aí estava chegando o exército de Israel, os inimigos já batiam em retirada. Os inimigos já iam embora. Porque sabia que quando aquele povo chegava, alguma coisa sobrenatural também chegava junto deles. Só que agora os povos estão ouvindo falar que aquele poder que Israel tinha agora havia acabado. Eles estavam sendo escravizados. Imagine eles entrando dentro das casas, tomando ouro, tomando as posses, tomando os plantios, separando as famílias. Quem sabe eles olham um para o outro e dizem: ó, esse aqui você leva para lá, a mãe vai para lá, o filho vai para lá, e nunca mais se viam mais. Todos nós que talvez viemos de outra cidade, como eu, sabe como é triste quando a gente faz uma viagem, como eu que faço uma viagem de 3 dias da onde eu vim de Alagoas, e você não consegue mais ver aquela pessoa há tanto tempo. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente viajava muito, eu e a minha família, porque meu pai sempre trabalhou viajando, então a gente não ficava muito tempo em Alagoas, vinha para cá para o Rio, porque sempre foi mais fácil para meu pai arrumar trabalho aqui, e era daquela época que era carta. Só se comunicava através de carta. Quantas vezes meu pai aqui do Rio mandava carta lá para Alagoas e às vezes ele chegava primeiro do que a carta. Porque a carta se extraviava no meio do caminho. E a gente ficava naquela agonia, naquela saudade. E às vezes chegava no meio da carta, no meio daquela carta, além de um bilhete, chegava algumas fotos. E era assim que a gente matava a saudade. Telefone, isso era muito difícil, era algo muito luxuoso naquela época. Quem tinha telefone era muito rico naquela época.
E às vezes, quando meu pai chegava e a gente nem imaginava, era uma alegria, era uma felicidade, mas quando ele ia embora, era uma tristeza, era um momento de choro, era um momento de lágrima, mas eu sabia que a qualquer hora o meu pai voltaria para casa. Mas aqui não. Os pais nunca mais veriam os filhos nunca mais veriam o pai, as esposas, os esposos não veriam um ao outro, não poderiam ficar juntos, era um afastado, perdia tudo que tinha por causa da desobediência. A desobediência leva à ruína da nossa vida. A desobediência leva à ruína dos nossos ministérios. A desobediência leva à ruína da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos. Quantas famílias estão destruídas por aí por causa da desobediência? E agora eles estão dentro da Babilônia. Muitos que foram arrancados de dentro dos seus lares, da sua cidade em Israel, que foram levados para o cativeiro, eram crianças. Mas Deus havia anunciado que esse cativeiro iria durar quantos anos? 70 anos. Os 70 anos se passaram. Aqueles que foram criança, ou aqueles que foram talvez dentro da barriga da sua mãe, ou até que nasceram lá dentro, já eram homens grandes, idosos, com grande avançada idade. Vamos imaginar aqui que aqueles que eram jovens lá no Egito, ou lá em Israel, que foram transportados para a Babilônia, já são agora já velhos de 80, 90 anos. E os novos, ou aqueles que nasceram na Babilônia, ouvia falar desses antigos, como era a cidade natal que eles eram. Porque os pais deixavam bem claro para os seus filhos: nós não somos daqui, nós fomos tirados do nosso lugar. Mas Deus, Ele não esqueceu do seu povo. Uma hora Ele vai se lembrar de nós e vai nos tirar deste lugar e nos levará para a terra que Ele nos prometeu. Então o que alimentava os mais novos era a esperança dos mais velhos. E eu digo para você, querido, o que Deus quer do nosso tempo é pessoas com o tempo de igreja que venham animar aqueles que estão chegando agora. Tem novos chegando aí que olha para os crentes mais velhos, está pior do que desviado. Está pior do que quem é ímpio. E as pessoas que estão chegando agora esperam de nós, que temos mais tempo da igreja, alguma coisa diferente que venha poder trazer para eles ânimos de permanecer aqui. Então, os velhos, os antigos diziam: se vocês puderem contemplar o que nós vivíamos lá em Jerusalém, era algo muito glorioso, era algo muito lindo. O templo era ouro por inteiro. Quando a gente se reunia para adorar a Deus, era uma glória sobrenatural. Hoje nós estamos fora da nossa casa, mas eu acredito que talvez os meus olhos, que já é velho, não verão. Mas você não desanime, vocês verão a promessa dele se cumprir. Porque é algo que eu aprendo aqui de muito lindo, querido. Talvez você pode não viver o que você espera, mas não desanime aquele que está acreditando que vai viver. Aleluia. Não é minha responsabilidade trazer desânimo sobre aquele que está animado. Talvez você pode estar vivendo o pior cenário da sua vida, mas Deus quer que você traga ânimo para aquele que está chegando agora, para aquele que está começando, para aquele que está entrando pelas essas portas à procura de uma solução, à procura de uma salvação. E lá dentro da Babilônia, o povo de Israel está olhando, dizendo: ah, Senhor, que saudade na nossa casa.
Que saudade quando a gente se reunia ao redor da mesa e cantava aquele salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando a gente se reunia e cantava o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que agora eles não têm alegria para cantar, somente choro e tristeza. Porque como é que eles vão se alegrar se eles estão vivendo o pior? Se eles estão escravos? Se eles tinham a promessa de Deus de viver o melhor e agora estão vivendo o pior? As suas famílias foram totalmente dispersas. Só que eu imagino aqui, querido, quem sabe alguém olha e diz assim: e se nós nos humilharmos? E se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos? E se nós rasgarmos as nossas vestes e colocarmos cinza sobre a nossa cabeça? Sabe o que está faltando em nossos dias, querido? Não é poder de Deus não, porque Deus ele ainda está no meio de nós. O que está faltando no nosso meio é pessoas entrarem entendendo que lugar é esse aqui. Aqui não é lugar para você ficar gastando 2h30, 3 horas, não. Você deve entender que quando você entra aqui, você está entrando num território espiritual, aonde a sua vida física e espiritual está em jogo. A vida da sua família está em jogo. Tem pessoas que entram por essas portas aqui, esperando que Deus use alguém para que elas sejam alcançadas pelo poder de Deus. E às vezes nós, que somos esses homens e mulheres de Deus, que Deus quer usar, nós estamos desapercebidos. Nós estamos preocupados porque a hora está demorando. Nós estamos preocupados porque tantas coisas lá fora estão nos esperando para resolver. E Deus dizendo: eu quero usar a minha igreja para a restauração. Enquanto eles estavam lá na Babilônia, Deus estava se aproximando da grande restauração de Israel, mas muitos não acreditavam, muitos não criam mais. Olha o que a Bíblia diz, grandes coisas na verdade. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. As nações contavam o que estava acontecendo com Israel na Babilônia. E Israel estava sem esperança. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Pode passar o tempo que passar, Ele não se esquece daquilo que Ele fala. Se é 70 anos, se é 1 mês, se é 3 anos, vai acontecer e vai começar o tempo de Deus. Quando chega os 70 anos, sabe o que acontece? Deus levanta um novo reino, o reino da Assíria, contra a Babilônia. E o reino da Síria, que era o rei sírio, entra na Babilônia e vence a Babilônia. E agora estabelece uma nova dinastia dos persas. E como os persas trabalhavam? Eles tinham por costume pegar os povos que eles dominavam e permitir que eles voltassem para suas casas. Quando o rei sírio chega com um decreto para Jerusalém, para Israel, na verdade, e diz: olha, quem quiser pode voltar para casa, porque vocês não precisam mais ficar aqui neste lugar. Imagine os velhos de 90 anos
que saíram lá de Israel, que já andava com as suas sandálias especiais, banguelo, sem um dente na boca, dizendo: Senhor, eu não acreditava que os meus olhos contemplariam isso. Eu imagino os velhos olhando para o jovem e disse: olha, eu disse para vocês que Deus era fiel. Olha o que Ele está fazendo. Está nos fazendo retornar para nossas casas. E nos Salmos do 126, eles estão saindo da Babilônia, partindo de volta para casa. Todos nós sabemos que da leva que saiu da Babilônia, foram 3 levas. Primeiro com Zorobabel. Zorobabel, ele leva a primeira leva de Israel para estabelecer a reinauguração do templo. E nessa leva, quando eles chegam em Jerusalém, estava tudo destruído. Porque a Babilônia havia saqueado tudo, acabado com tudo. Eles chegam, haviam povos estrangeiros naquela região. Porque nem todo Israel foi para a Babilônia. Alguns que eram doentes, deficientes, pobres, sem nenhuma importância para a Babilônia, ficaram em Jerusalém. E aqueles que ficaram começaram a se unir com os povos estrangeiros para não morrerem de fome. E ali se instituiu o povo que nós conhecemos na Bíblia como os samaritanos. Quando eles chegam ali, eles começam a construir novamente o templo. O templo de Jerusalém, aquela glória não existia mais. E os velhos começam a chorar e dizer: o que nós vamos fazer? Porque a glória que foi lá atrás não é a mesma coisa, agora é tudo simples, é tudo pobre, é tudo humilde. É quando Deus levanta o profeta Ageu e diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E quando a segunda leva sai, permitido pelo rei Artaxerxes, através de Esdras, que sai para poder levar a lei de Deus para o povo. Sabe o que acontece, querido? A Bíblia vai dizer que no Salmo 126, que os povos que ouviram Israel cair na mão da Babilônia, começaram a ver Deus voltando a restaurar o seu povo. Nem Israel acreditava mais nessa restauração. Só que Deus permite que os outros povos comecem a falar: olha o que Deus está fazendo na vida daquele povo. Deus está nos dizendo nessa noite que o que Ele vai começar a fazer, outras pessoas testificarão das promessas que Ele renovará para a nossa vida. Deus vai permitir que os outros falem dos milagres que Ele está fazendo na sua vida. Eu não sei o que tipo de cativeiro que você está vivendo, mas eu tenho uma plena certeza que o tempo determinado por Deus está chegando. E nada vai segurar da cura e da restauração de Deus para a sua vida. E eles saem de lá. Quando eles vão para a Babilônia, eles vão em pranto, em choro, em dor. Mas quando eles estão saindo de lá,
há um sorriso de esperança, porque eles podem acreditar que um novo dia vai voltar a brilhar. Quantos de nós já não vivemos dia em que a gente achou que nunca iria sair daquela situação? Quem é que talvez entrou por essas portas dizendo assim: Senhor, eu não acreditava que alguma coisa poderia acontecer. Só que Deus está dizendo: coisas novas estão para chegar na sua vida. Eu não sei em que tipo de prisão você está vivendo, mas eu sei que as correntes serão quebradas. E eles estão voltando para casa com uma alegria, com risos de satisfação, porque o Senhor tinha voltado a olhar para eles. Às vezes a gente está vivendo momentos, queridos, que a gente acha que Deus ele não está nos vendo, que Deus não está se importando com a gente. E às vezes até nós sabemos que foi consequência de uma besteira que nós fizemos. Só que a Bíblia diz que Deus ele é infinitamente rico em perdoar aqueles que se arrependem. Eu não sei o que você fez, mas eu tenho uma plena certeza que se você se arrepender aqui nesta noite, Deus ele pode mudar o teu cativeiro. Deus ele pode mudar a tua sorte. E para nós encerrarmos, a Bíblia vai dizer, queridos, que eles indo para casa, eles fazem uma declaração. No Salmos 126, versículo 4. Faz-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. Faz-nos voltar novamente, ou seja, eles já haviam vivenciado lá no Egito mais de 400 anos como escravo. Deus os arrancou. E eles agora pedem a Deus que não somente os tire daquela situação, mas os restaurem. Porque Deus não tem só uma preocupação de tirar você da situação que você está vivendo, mas Ele tem também que você tenha a sua vida restaurada espiritualmente falando. Tem muita gente que vem para essa campanha, ou outras que já passaram, recebe a bênção, recebe a porta e vão embora e não voltam mais. Uma hora as portas vão voltar a se fechar. Uma hora a luta vai bater novamente. E eles pedem a Deus: Deus, não restaura só a nossa vida física, a nossa vida financeira, mas restaura também a nossa vida espiritual que está quebrada diante de Ti. Dentro da Babilônia não tinha templo para eles adorarem. Dentro da Babilônia eles não conseguiam mais fazer sacrifício. Mas agora Deus está tirando eles de lá e dizendo: eu estou restituindo no meio de você, não só a vida financeira, da saúde emocional, não, mas eu também estou restaurando a vida espiritual de vocês. Olhe para você aí que está sentado. Como é que está a sua vida financeira? Ou como é que está a sua vida espiritual? Talvez você pode olhar e dizer: Senhor, eu tenho dinheiro no bolso. Eu posso fazer uma viagem amanhã, curtir, passear, ir no restaurante. Posso pegar minha família e viajar. Mas como está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida com Deus? Quando você sai daqui, como é que você está o seu relacionamento com Deus dentro da sua casa? Como é que está a sua intimidade no meio das pessoas que te rodeiam?
Deus, Ele não quer só restaurar a nossa vida física. Ele quer que você tenha um avivamento espiritual. Deus, Ele quer que nós saímos desse lugar essa noite, entendemos que Ele quer restaurar o nosso cenário atual, mas Ele também quer avivar a nossa vida com o seu poder. Então, eles declaram para o Senhor: restaura a nossa vida, como as correntes das águas do sul. O que eles estão dizendo? Em outras traduções, fala como as correntes do Negueb. O que é que o salmista está dizendo, ou os salmistas estão dizendo, cantando nesta versão? Olhe para cá rapidinho para mim terminar. Na região sul de Israel, existe um deserto chamado deserto do Negueb. Este deserto é extremamente seco, uma região extremamente árida. Ali é uma região que não nasce nada, é infrutífera aquela terra. Mas, porém, existe um fenômeno que acontece naquela região. Todas as vezes que chega os períodos das chuvas, ao redor deste deserto do Negueb, cercados por morros, cai chuva naqueles lugares e se acumula grande quantidade de água. Ao ponto que quando essas águas elas começam a transbordar, aquela região ali, ela é completamente cheia de água, de uma torrente de água. Grande quantidade de água passa por aquele lugar, aonde aquele lugar que é seco, que é árido, começa a florescer. Começa a produzir plantações, aonde os pastores começam a levar os seus rebanhos para poderem se alimentar naquele lugar. Então o que é que o salmista está dizendo? Quando ele declara: restaura a nossa vida como as regiões, como as águas do Negueb. Ou seja, Deus, a minha vida pode estar um deserto, a minha vida pode estar uma sequidão, mas se o Senhor quiser, de uma forma miraculosa, pode haver uma chuva torrencial na minha história que vai transbordar água viva. Deus, Ele pode nessa noite, querido, trazer essas torrentes de chuva que vão transformar o teu deserto em um lugar onde as pessoas olharão e dirão: Deus está fazendo um milagre naquele lugar. E o salmista continua no versículo 5. E os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Olhe para cá. Quando Israel vai para a Babilônia, eles vão chorando. E agora eles vão voltando para casa. Acredito eu que muitos chorando também. Mas o choro agora não é mais de tristeza, o choro é de alegria. Nós estamos acostumados a ver as pessoas chorar, e sempre, na maioria, é por tristeza. Mas talvez você já pode ter dado choro de alegria. Ou pode já ter visto pessoas chorando por alegria. Então o Senhor está dizendo para eles: vocês vão voltar para vossas casas. Vocês foram para lá chorando de tristeza, mas vocês retornarão pelo mesmo caminho, chorando, mas vai ser de alegria. Não, você não toma posse dessa palavra. Deus está dizendo: o que você chorou até agora, andando por este caminho, você vai voltar por ele, mas vai chorar de alegria. Quem toma posse, vai ter choro de alegria. Quando você vê alguém aqui chorando, não se preocupe, porque é Deus trabalhando, dizendo: ela chorou de tanta tristeza,
Mas agora eu estou fazendo ela chorar com a grande alegria que está chegando para a vida dela. Imagine, eles perderam tudo, arrancaram tudo que eles tinham, estão voltando para casa com nada praticamente. Mas a alegria estava estampada no rosto dele. Talvez, querido, você pode não ter R$1 no bolso. Talvez você pode não ter as condições que você queria para sua família. Mas a alegria do Senhor vai brotar sobre a sua casa. Está chegando uma chuva abundante de Deus que vai trazer alegria para a sua casa. Este ano você vai chorar de alegria. Lembra aí, não precisa falar para ninguém, nem para mim, mas lembra aí na sua memória agora, quanto você talvez chorou no ano passado, ou até esse ano já você chorou tanto, por alguma coisa que você disse, Senhor, até quando eu vou continuar passando por isso? O que é, Senhor? Quanto tempo eu vou ter que pagar por isso? E o diabo se aproxima e diz aí, ó, vale a pena ficar com esse Deus? Larga ele. Volta lá para os pagodinhos. Volta lá para o funk. Lá era mais quando você estava triste, quando você estava deprimido. Alguém chegava para você, fulano, tem uma festa para você, vamos lá, toma aqui um cerveja. Mas no outro dia o problema estava lá de volta. Hoje você pode estar até chorando na presença de Deus, mas Ele promete que vai se transformar em choro de alegria. Versículo 6, olha o que ele diz: e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E eu encerro agora dizendo para você, que viver na presença de Deus não vai te ausentar de problemas. Pelo contrário, vai até piorar. Você vai ter que lutar constantemente com o seu próprio eu. Quando você dizer assim, que quando eu era do mundo, o negócio era diferente. Eu batia de frente, botava o dedo na cara. Hoje não, Deus olha para você e diz, fica quieto. Sou eu que trabalho pela sua vida. E o que é que vai acontecer, Senhor? Vai ter luta, vai ter choro, mas não se preocupe. Aquele que nos chamou, Ele nos garante que por mesmo caminho que nós passamos chorando, nós voltaremos chorando, mas com alegria nos nossos rostos. É a lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. Só que aqui se aplica diferente. O salmista está dizendo, aquele que semeia em lágrimas, não vai colher em lágrimas, vai colher em alegria. O que eu entendo com isso? Que quem chora para Deus tem resposta. Às vezes nós queremos que as pessoas saibam dos nossos problemas para tentar nos ajudar. E às vezes nós nos abrimos num momento e às vezes aquela pessoa piora a situação. Só que Deus está dizendo, eu que te chamei, eu que te escolhi. Você está chorando, mas você vai colher sorrisos e alegrias por onde você vai passar. Este ano será o ano em que você vai colher aquilo que você plantou de tristeza. Não verá tristeza, mas verá a alegria do Senhor sobre a sua vida. Se prepare, porque você verá aqui para contar as grandes maravilhas que o Senhor fará pela sua vida e pela sua casa. Você não vai ficar por baixo, Deus vai colocar o teu nome por cima, as portas vão se abrir, o cenário vai mudar e todos verão Deus trabalhar na sua vida. Quem acredita nisso, adore a Ele, porque Ele vai mudar o seu cativeiro. Quem crê, adore a Ele.
Eu não sei, querido, se você tem chorado durante noites e dias, mas você vai dar o seu culto e ação de graça pelas bênçãos que o Senhor fará na sua vida. Este ano é o ano em que Deus vai te tirar do pior cenário que você está vivendo para viver a restituição. Quem toma posse, aplauda o Senhor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Quem recebeu essa palavra aí, irmãos? Aleluia! Quem recebeu essa palavra aí? Aleluia! Não tenha medo não, que Deus vai fazer muito mais na sua vida, em nome de Jesus. É o terceiro dia da campanha, irmãos. E eu entrei nessa campanha com muita fé do que o Senhor pode fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu entrei com muita fé. E eu creio que Deus vai operar e Deus vai fazer. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer. Aleluia. Porque o que foi pregado, tem sido pregado aqui, é aquilo que Deus tem falado ao meu coração todos os dias. Para a gente continuar tranquilo que Deus está no controle de tudo. Não tenha medo. Tudo vai acontecer conforme Deus quer. E tem até que louvor, né, que a gente canta muito aquele. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Adore! Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo. Irás prover de novo. Quem crê nisso? Aplauda o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, coloquem de pé em nome de Jesus. Vamos orar pelo término. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Ricardo, mais uma vez. Que Deus continue abençoando. Irmãos, eu quero falar algo aqui rapidamente. Tem alguém que quer aceitar a Cristo nessa noite? Alguém quer fazer uma aliança com